Então, assim, eu comecei a ter muitos resultados e 100% vindo do digital. Tu não promove um talento para ele se tornar algo, você promove quem já manifesta, já performa. Então, a Moni deixa de ser uma estrela só para ter 60 estrelas. É a geração Pix, né? É a geração Pix e é maravilhosa. Porque eles querem ganhar dinheiro rápido. Como fazer com que esse corretor venda o estoque dele? Eu falo que corretor feliz dá lucro. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. Toda imobiliária tem uma história de desafios, conquistas e crescimento. Algumas histórias inspiram equipes, outras inspiram o mercado inteiro. No Modo Avião da Cúpula, histórias ganham voz. E com o Clube Cred Aluga, elas podem ir mais longe. No Clube Cred Aluga, a sua imobiliária pode ser a próxima entrevistada no podcast e compartilhar sua trajetória com todo o Brasil. Histórias que merecem decolar. Cadastre sua imobiliária no Clube Cred Aluga. credialuga.com.br/clube. Olá, este é o Modo Avião, diretamente do estúdio Imob Report no Cúpula Summit 2026. Por aqui seguimos recebendo convidados e convidadas especiais que estiveram no palco do nosso evento. E agora a gente começa aqui um papo com ela, que é uma corretora de imóveis, referência, pioneira no posicionamento digital e que hoje veio aqui falar de um lugar diferente para um público diferente. Vem aqui como gestora, como sócia da Moni Imóveis de Brasília. O Modo Avião recebe Ariane Palaoro. Ariane, bem-vinda. Obrigada, Michel. Fico muito honrada pelo convite de estar aqui no evento de vocês. Como eu postei no meu Instagram, né, para mim é um dos palcos mais respeitados do mercado imobiliário, para mim é o mais respeitado. E para mim é uma honra poder estar compartilhando um pouco do nosso movimento, da nossa crescente lá no mercado de Brasília. Eu que agradeço em nome de todo o time do Imob Report da Cúpula e eu quero começar já aproveitando essa experiência aqui de palco no Summit, né? Você se habituou a participar de muitos eventos falando com corretores de imóveis e agora você estava aqui falando para um público de gestores numa posição em que você se situa hoje, né? Qual que é a diferença, Ariane? Olha, a responsabilidade é muito grande, né? Porque eu falo assim que é uma crescente, é um crescimento, tanto para mim como pessoa e também pela nossa empresa. Então, falar com corretores de imóveis é você resgatar a Ariane do início. Falar com donos de imobiliária é você compartilhar um movimento que vem acontecendo e com uma grande responsabilidade. Porque a maioria desses donos de imobiliários que estão aqui já estão na estrada há muito tempo. E hoje o que a gente vem praticando dentro do mercado da Moni, de Brasília, é um movimento jovem, é um movimento recente, porque se a gente parar para pensar que o digital explodiu mais precisamente na pandemia em 2020, nós estamos falando de um movimento recente. E se habituar a essa nova comunicação, nem todas as pessoas estão abertas a escutar e a praticar e colocar para ação todo esse movimento que já é uma realidade. Sim. Então a gente precisa ter muita cautela na fala, mas também trazendo o posicionamento que essa é a realidade, esse é o futuro. E eu acredito muito que para as imobiliárias permanecerem com seus movimentos, com seus resultados, eles precisam se adequar a essa nova realidade. É interessante porque você traz, né, essa visão de como corretora e conseguiu fazer uma transição que é muito delicada, né? A gente tem vários exemplos de corretores que conseguiram conquistar um espaço de presença digital forte, mas que não necessariamente conseguiram fazer essa migração, e na prática também acabar escalando aquilo que você conseguiu criar, que é algo que a gente vai colocar aqui mais pra frente. Mas eu fiquei com uma dúvida, quando eu te pergunto hoje, ali na hora de preencher a ficha do hotel, como que você se apresenta? Ariane Palaoro, corretora de imóveis. Corretora de imóveis. Com certeza, sempre. Isso sempre. É muito interessante, a gente brinca aqui, às vezes a gente conhece um dono de imobiliária que tem lá uma corporação, né, um legado, uma imobiliária de 30, 40 anos, mas ele se apresenta como corretor de imóveis. Com certeza, não tem como desconectar desse lugar. E eu acho que um dos principais
principais até dos nossos movimentos de pertencimento do nosso time é não esquecer nunca a nossa essência, o nosso início, porque eu sou corretora de imóveis, né? Eu estou ainda na linha de frente, mas muito voltado para a parte do proprietário, de captação, de promover uma marca, tanto marca Ariane quanto marca Moni, para trazer essa visibilidade para dentro de casa. Então, eu sou muito atuante nesse lugar de corretora, de comunicação, de captação, mas a linha de frente de venda, eu deixo isso pro time. Mas não tem como sair desse lugar, desse movimento. Bom, vamos lá. Falamos aqui dessa posição que você conquistou, sendo pioneira aí nesse posicionamento digital, junto com outros nomes que se destacaram, mas você fez um caminho de permanecer na imobiliária, na Moni, e depois galgar esse espaço como sócia e hoje como diretora de vendas. Como é que foi essa transição e essa conversa internamente? Porque a gente tem exemplos daquilo que não funcionou, Sim. legal. A gente sabe que era um desafio, porque é uma novidade para todo mundo. Sim. Era uma novidade para o corretor, para a corretora, mas também para a imobiliária. Me parece que vocês conseguiram construir essa ponte para esse novo cenário e é algo que eu imagino demandou muita conversa. Sim. O que acontece? Desde quando eu entrei na imobiliária, eu sempre desejei ser sócia. Sempre foi algo muito latente no meu coração. E porque eu sempre trabalhei como sócia, mesmo não sendo. Isso mesmo antes do trabalho no digital. Isso em 2013. Eu sempre vesti a camisa da empresa e sempre trabalhei como se a empresa fosse minha. Talvez esse é um dos diferenciais. Eu acredito muito que quando a gente entra dentro de uma empresa e veste a camisa, trabalha como se fosse sua, mesmo não sendo, isso já é um grande diferencial. Sim. O segundo ponto, eu sempre manifestei essa vontade e também sempre houve uma manifestação do lado deles. Só que quando em 2020, que acontece a questão da pandemia, e eu tive alguns capítulos na minha história que eu fiquei 6 meses afastada do mercado imobiliário, porque eu me tornei mãe, tive alguns problemas particulares, eu retorno para a imobiliária em fevereiro de 2020, começando a estudar o digital. Até porque, assim, brevemente eu fali um período da minha vida. E aí eu retorno para a Moni, tento que reconstruir novamente meu castelo. Então eu recomecei na Moni como captadora em 2020, tendo a carteira assinada com R$ 1.200 e recomeçando a minha história novamente no mercado imobiliário. Então quando eu retorno para a Moni, muito grata por essa oportunidade de poder voltar, que eu fiquei 6 meses fora, eu comecei a estudar sobre o digital. E eu falei, eu vou fortalecer a minha marca. A minha marca vai ser mais forte propositalmente que a Moni Imóveis. E eu comecei a estudar e comecei a promover o meu nome. E aí em 2020 eu me torno o 2º lugar em vendas, 2021 fiquei em 1º lugar nacionalmente dentro da rede que eu faço parte, que é a Netmóveis. Muitos resultados e começaram a surgir muitas propostas de sociedade. Eis que surgem muitas propostas e eu pedi para sair da imobiliária em 2022. Para ou seguir carreira solo ou me associar a outras marcas. E aí o meu sócio hoje me chamou e me mostrou o futuro, a visão do que seria o que ele pensava para Moni Imóveis. E eu sempre gostei muito de trabalhar lá, sempre fez muito sentido para mim, questão de ética, cultura, visão, valores. E aí eles me fizeram um checkmate para poder entrar na sociedade e aí eu falei, não tem como, eu já conheço a sua empresa, gosto, acredito. E aí eu entrei na sociedade e não foi uma surpresa para as pessoas que estavam dentro da empresa, porque Sim. todos já me viam como líder, todos já me viam numa posição diferente dentro da empresa, por eu ter uma postura diferente. Sim. Sempre fui muito responsável, sempre cuidei muito do meu movimento, nunca dependi de ninguém. E muito do que eu aprendi, praticamente tudo que eu aprendi no digital, eu que busquei. Eu busquei fazer um trabalho diferente, eu busquei promover a marca, ter resultados. Então, acho que fez sentido eu entrar dentro do quadro de sociedade da empresa. Muitos pontos interessantes aqui, mas eu quero grifar essa última parte que você fala, que me lembra muito do que a gente conversa aqui com outros gestores sobre liderança e promoção. Quer dizer, tu não promove um talento para ele se tornar algo, você promove quem já manifesta, já performa como aquele cargo. O que dirá então para o sócio, que é a maior promoção que se pode ter, né, num plano de carreira numa empresa. É um outro nível de responsabilidade. Então, acho que fica aqui o aprendizado para quem está nos ouvindo. Se vale para sócio, seguramente vale para qualquer outra liderança. Com certeza, né, com certeza. Com certeza.
Me chama a atenção também o fato de você ter desenhado de alguma forma esse plano de criar um ativo, porque, obviamente, para entrar como sócio, né, a conversa se dá num outro nível, né? E aí você desenha um plano de criar uma marca tão importante como aquela que você almejava fazer. Então, assim, definitivamente não é fruto do acaso, não é sorte, tem trabalho duro, né? No momento que você vinha, pode-se dizer, mais fragilizada, porque você estava tendo que reconstruir, né? Sim. Quando eu retorno, como eu falei, fiquei esse paralelo um tempo fora, porque, resumindo, eu fui embora de Brasília, fui morar em outra cidade, e a gente acabou caindo num golpe, a minha família, né? E aí a gente retorna novamente pra Brasília com uma mão na frente e outra atrás. E quando você está quebrado, você só tem duas escolhas. Uma, chorar ou você se reconstruir. E nessa reconstrução, na época, em 2020, começaram a saírem grandes nomes no mercado imobiliário. Foi quando o mercado imobiliário começou a ter muita notoriedade por essa mudança de residência. Pessoas que moravam em apartamento indo pra casa. Sim. Corretores se tornando famosos, né? Grandes nomes que a gente tem. Cado Martins, Augusto Braga. Muitas pessoas criando notoriedade e relevância dentro do mundo digital. Eu comecei a estudar essas pessoas. Eu falei, gente, se é possível essas pessoas construir o nome delas nessas cidades, eu vou construir meu nome aqui em Brasília. E aí eu começo a falar assim, cara, eu vou me tornar uma marca forte. Mas o meu objetivo maior é fazer com que os clientes me procurassem. Sim. Porque eu era corretora de bater na porta do cliente, de conversar com porteiros, de, pelo amor de Deus, me passa o contato do proprietário, né? E eu falei assim, cara, eu preciso mudar essa roda, eu preciso fazer com que os clientes me procurem, eu preciso que eles vejam valor no meu trabalho e no meu nome. E aí eu começo a arquitetar e montar toda essa estrutura estratégica de ser percebida, de ser notada dentro do mercado, me tornando, de fato, uma marca forte e desejável. Então, assim, eu comecei a ter muitos resultados e 100% vindo do digital. Sim. Captações, eu tinha uma média de 30, 40 contatos dia de clientes querendo visitar imóveis. Era na época 2021, poucas pessoas investiam em tráfego pago, poucas pessoas estavam realmente neste mundo. Então, eu fui uma das pioneiras, de fato. Eu posso dizer que talvez eu fui a segunda corretora, que teve um outro corretor em Brasília que começou antes. Mas eu fui a segunda a desbravar esse mercado e ter intencionalidade de investir, de fato, financeiramente nesse lugar. Então, eu contratei equipe de marketing, contratei social media e eu comecei a estudar muito sobre esse lugar para promover a minha marca. Então, as pessoas começam a conhecer a Ariane Palaoro. Ninguém conhecia a Moni Imóveis. Sim. E aí, quando eu me torno sócia, eu pego o meu modelo de negócio e trago para o modelo da marca. Que aí o meu papel é fazer com que as pessoas conheçam a Moni Imóveis, porque eu tenho um time. Então, a Moni deixa de ser uma estrela só para ter 60 estrelas. E aí, o jogo muda, né, Ariane? Isso. Porque acho que primeiro vale destacar também na tua trajetória algo que a diferencia de outras pessoas que também alcançaram essa projeção. Você se preparou para conseguir escalar algo que você conseguiu fazer, porque esse é um desafio, né? Por maior notoriedade, autoridade, presença digital que se alcance, não é como pessoa física, não é um negócio escalável, né? Porque o que a gente vê lá de números de engajamento não se reflete efetivamente em capacidade de atender essa demanda. E também tem uma outra coisa que é a forma como a presença de uma marca pessoal, mas que é um ser humano que tem um nome, tem um rosto, é muito diferente de uma marca que é um CNPJ, né? Como que foi adaptar isso para levar o teu aprendizado, aquilo que você conseguiu construir, para um CNPJ? Atraindo boas pessoas e tendo boas pessoas ao seu lado. Eu, antes de me tornar diretora, eu comecei a educar o mercado imobiliário. E nesse educar, eu tenho uma sócia, a Laline. E a gente começou a adotar a estratégia de educação para o mercado imobiliário, porque eu tinha um método dentro do mercado imobiliário e ela tinha a visão e a mão na massa, que é muito importante você entender quais são seus principais talentos, né? E aquelas habilidades que você carrega. E aí a gente começou a vender para o mercado o meu método que eu fiz dentro da Moni para uma marca, para a Ariane, uma pessoa só. Então, a partir do momento que eu compartilho com ela, que também tem a mesma visão do que eu tenho, e mesmo experiência de mercado do digital, porque ela também é uma influenciadora, quando me torno sócia da Moni, a primeira coisa que eu faço é trazer a minha sócia do educacional, porque ela já tem um talento de liderança, ela tem um talento de visão, e ela é mão na massa, ela consegue propagar aquilo que eu penso. Então, dentro do meu pensar e dentro do olhar dela, a gente deu um match perfeito. Qual que foi a primeira ação? Que era montar a primeira equipe de corretores influenciadores.
corretores. E ela era gerente. Certo. Então, como ela tinha um método, a visão e a mão na massa, a gente montou um time de 15 corretores em uma semana. Quando a gente monta esse time de corretores em uma semana, isso com ainda pessoas querendo entrar nessa equipe, a gente fez um experimento, pegando tudo que eu apliquei na minha marca para propagar dentro de uma equipe. E essa equipe foi campeã todos os meses. Todos os meses, ela teve uma performance fora do comum, tornando esses corretores em influenciadores e criando a marca deles. Esse time esses corretores, essas corretoras já haviam passado por um treinamento teu de educação antes de você montar esse time? Algumas pessoas já eram umas 3 corretoras eram já do nosso educacional, só que os demais não. E aí a gente começa a treiná-los dentro da nossa visão, dentro daquilo que a gente acredita que dá certo dentro do mercado imobiliário. E muitos desses, imagino, ainda não tinha ali uma presença digital relevante. Não, maioria não tinha. Praticamente todos não tinham uma presença digital, entendiam que era importante. Muitos se atraíram para entrar na imobiliária porque me seguiam, queriam ser Ariane Palaoro. Então a maioria das pessoas entra com o desejo de ter o mesmo trabalho do que o meu. Sim. E aí a gente começa a treinar e aplicar tudo aquilo dentro do nosso olhar e estratégia para o mercado. E aí, como é que foi o recrutamento desse povo? Porque como é que você identifica alguém que vai ser... Em geral, tem vários atributos aqui que a gente poderia elencar, né? Dentro do que faz sentido para a cultura da empresa. Para a cultura da Moni, estava claro ali que vocês estavam criando algo novo, que era levar esse experimento que você fez, metodologia. Esse E aí, o que é um atributo para identificar um corretor com talento para ter uma presença digital relevante? O principal é esse corretor querer. Porque muitos falam que quer, mas a maioria, será que realmente quer? Porque eles se inspiram em você, né? Então, ele se inspira em você, ele vem atraído por uma imagem, porque quando você está em exposição, você se torna uma notoriedade, as pessoas querem estar perto de você. Sim. Só que na hora da entrevista, que mais uma vez a gente tem esse papel da Lali como liderança, a gente enxerga no profissional, primeiramente, ele querer construir a própria marca dele, ele entender que o digital é uma realidade e um ponto que a gente vem entendendo muito certo, que esse corretor ele quer crescer e quer o Pix no bolso dele. E tem um coração ensinável, porque a gente começa a perceber perfis comportamentais de corretores. Hoje a maioria do nosso time é um time teen, é um time entre 20 a 28 anos de idade. A gente começa a desenhar essa persona, esse padrão de corretor, que é da mais atuais, né? E a gente começa a desenhar que ele não entende, mas ele quer entender, e ele sabe que o principal é ele estar neste lugar, e ele fala, eu vou fazer o que for preciso para eu construir também a minha marca. Então existe uma curadoria, não é o nosso RH que faz as entrevistas com os nossos corretores, é a Lali que faz toda essa triagem, porque ela já tem a cultura entranhada, a visão entranhada dentro dela, que ela foi a primeira líder em formar esse time de corretores influenciadores. Então a gente, dentro da nossa entrevista, a gente consegue detectar esse corretor para dar certo neste lugar, porque para nós é crucial que esse corretor queira ser digital. Você falou desse perfil da idade bem recortado, que imagino por si só já abarca de recortar vários outros padrões de comportamento, mas você também falou dos perfis de comportamento, né? Vocês fazem uso de ferramentas de análise comportamental na hora da entrevista, porque uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que a pessoa vai fazer, né? Mas dentro do nosso feeling, já quebrando muito a cabeça nesse lugar, há mais de 4 anos recrutando essa linha de frente, a gente já tem as perguntas certas a serem feitas para esse corretor. E dentro da nossa análise que a gente vem trazendo corretores e nossos campeões de vendas, existem um padrão. E a gente, dentro da Moni, a gente já sabe qual o padrão que a gente deve trazer para dentro da nossa empresa. Então, assim, a gente tem a questão da idade, que hoje é muito forte, não tem como a gente sair desse lugar. E a gente tem muitos corretores acima de 40 anos dentro do nosso time que estão, de fato, pronto para serem treinados nesse lugar. Mas dentro das nossas contratações de 1 ano e meio para cá, 2 anos, todos seguem o mesmo projeto, a linha, e
e segue o nosso diagnóstico dentro daquilo que a gente procura para pertencer dentro da empresa. E dentro de todos os novos recrutamentos, a efetividade do nosso projeto e padrão de execução, todos vêm acompanhando e tendo excelentes resultados. Então, a gente segue um recrutamento de performance. Eu acredito que a gente pode ter uma vazão de 95% todos seguindo o nosso padrão de trabalho e modelo. Todos estão tendo resultados e construindo as suas marcas. Meus corretores de 24 anos de idade já estão quase na casa de 20 milhões de vendas esse ano, utilizando as redes sociais, as estratégias que a gente passa de comunicação e narrativa para alcançar esses proprietários. Perfeito. A gente vai entrar um pouco mais nessa metodologia do treinamento, nas rotinas, mas eu queria que você comentasse sobre esse perfil etário, né? A gente tem ouvido muito, tivemos inclusive palestras aqui para tentar desmistificar um pouco esse preconceito que se tem contra as gerações mais jovens. Sim. Criou-se essa ideia de que os mais novos não gostam de trabalhar, Sim. que é uma visão muito estereotipada. Aham. E me parece até um pouco cega, dá pra dizer, assim, de não conseguir enxergar o que tá além, né? Porque o não gostar de trabalhar pode estar pressupondo, ou a ideia de que a pessoa não gosta de trabalhar pressupõe, na verdade, uma outra visão do trabalho. O que você viu nessa galera e que vai na contramão do que muita gente pensa? Essa galera gosta de dinheiro rápido. É a geração Pix, né? É a geração Pix e é maravilhosa. Porque eles querem ganhar dinheiro rápido. Não consigo, dentro do nosso time, eu não consigo perceber que não gostam de trabalhar. Pelo contrário, são as pessoas que mais trabalham, até porque eles não têm filhos, a maioria. Não tem filhos, não tem compromisso, eles querem resultado rápido. Então, dentro do nosso perfil de corretores, eles só falam o que eu preciso fazer para faturar X. Escutam. Só que essa geração, elas querem, de fato, feedback. Elas querem pertencimento. Elas querem ter voz. Elas querem poder participar do comando da empresa também, de serem escutadas. Porque elas têm uma visão, sim, que talvez nós que estamos no mercado há muito tempo, nós não temos. Então, a gente abre esse canal de comunicação, a gente tem um canal de troca. Mas o principal, eles aceitam ser treinados. Esse é o maior resultado que a gente tem, assim, dentro dos nossos estados de vendas. Eles aceitam. Falam o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro. Eles já chegam, o que eu tenho que fazer para eu vender X e faturar Y. A gente passa os comandos e eles executam. O nosso time team, que a gente fala os nossos Jay-Z's lá na imobiliária, sim, e chamamos eles nossos Jay-Z's, eles são os nossos campeões de vendas. São as pessoas que têm mais movimento, resultado, porque eles escutam e executam. Eles são rápidos. Se eu falo, você precisa gravar um imóvel, ele já chega, pega, sabe gravar, sabe editar, sabe postar, sabe construir esse movimento com agilidade. Então, quando o corretor ele é mais novo, tem um coração mais ensinável, com menos vício, tem mais neuroplasticidade, ele né? segue aquilo que a gente fala, porque ele escuta, aplica. Se ele não tem resultado, ele volta, não tive resultado dessa forma, então vamos dessa outra forma. Então ele tem mais mapeabilidade nesse lugar. A gente já volta com esse papo aqui com a Ariane Palaoro. Vamos explorar mais aqui as etapas, né, e as rotinas desse treinamento. Você fica agora com o recado aí dos nossos parceiros. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Estamos de volta com o Modo Avião, diretamente do estúdio Imob Report, no Cúpula Summit 2026. Estamos aqui com a Ariane Palaoro, sócia e diretora de vendas da Moni Imóveis de Brasília. Falávamos aqui no bloco anterior, Ariane, sobre a Gen Z, né? Sobre a nova geração. E aí você falou que algo que eles buscam é dinheiro rápido. Pix. Eles rápido. Querem receber rápido. E aí o treinamento tem que ser rápido também? A gente já tem uma cultura de treinamentos dentro da empresa. Toda sexta-feira a gente tem treinamento. A gente tem o nosso corujão lá na imobiliária. Todo após as 18 horas é um momento de feedbacks, de alinhamentos mais tete a tete, mais Sexta perto. depois das 6?
Normalmente é todo dia depois das 18. Todo dia depois das 18. Isso. A gente normalmente fecha a imobiliária por volta das 20 horas. Então a equipe já está treinada para ficar depois do expediente, gostam de feedback, é onde a gente consegue costurar da melhor forma. Toda sexta-feira a gente tem o Educamone, que é o nosso educacional trazendo os principais temas para que eles possam se aprimorar e melhorar. Então a gente vem muito, de fato, com estratégias de posicionamento e digital e também sobre os processos necessários por corretor de imóveis, porque hoje ele não tem que ser só apenas o blogueiro, como a gente defende muito, mas ele precisa entender sobre os processos. Sim. Então o nosso corretor ele é pleno, o nosso corretor sabe fazer da captação ao fechamento. Ele sabe transitar em todas as etapas. Isso é algo crucial pra gente dentro da Moni. E a gente tem a nossa reunião mensal, que é com todos juntos, que é o nosso inegociável, que é onde a gente traz os números e a gente traz a visão para os próximos passos. Então a imobiliária, o tempo todo a gente tem treinamento, a gente já tem treinamento online, os próprios gerentes, hoje a gente tem 5 equipes, os gerentes também treinam as equipes, então é uma empresa de treinamento, a gente acredita muito que a educação, ela muda o jogo, então a gente investe muito neste lugar com o nosso time. E esse treinamento, me conta um pouco do formato dele, porque eu fico pensando que a forma de passar o conhecimento também precisa ser adaptada. Claro. Os modelos tradicionais de treinamento que a gente tinha cá entre nós, chatos, né? Uhum. E aí, como é que foi? Vocês já vem desenvolvendo isso há muito tempo, Sim. né? E a própria linguagem de internet, de redes sociais que você foi vivenciando na prática, imagino que te inspirou muito para isso. A gente traz muitos treinamentos, mas um dos que a gente mais gosta de trazer como pauta são os treinamentos presenciais, onde a gente leva o nosso time para dentro de um imóvel e a gente faz toda a parte de atendimento lá da porta do prédio ou da casa até dentro do imóvel, porque a venda ela começa de fora para dentro. E dentro desse fechamento a gente sempre ensina os nossos corretores a como fazer a gravação de um vídeo, como se comunicar com aquele cliente. A gente vai para campo mesmo. Certo. Então a gente tem esse treinamento externo e a gente tem os treinamentos internos para cada sexta-feira um tema. Essa sexta-feira agora, se eu não me engano, foi sobre processos. Tem o treinamento sobre atendimento ao cliente, como cativar, como encantar esse cliente. E a gente, todos os meses, a gente tem um treinamento de digital, de como promover, como propagar sua marca e como gerar mais negócios através da própria marca desse corretor. Então, a gente vê as dificuldades daquele mês, por exemplo. Esse mês, a gente vem batendo muito no digital, porque a gente está com um estoque significativo e a gente precisa promover esse estoque. Uhum. Como esse corretor vai promover o estoque dele? Como ele vai gerar mais vendas? Qual a estratégia que ele precisa fazer para ele alcançar proprietários e fazer com tanto que proprietários deixem seus imóveis para vender com esse corretor, como fazer com que esse corretor venda o estoque dele? Então a gente vem muito nesse lugar para quê? Como a gente vem num marco de vender mais de um imóvel por dia e a gente tem uma meta de vender significativamente assim, mais de um meio bi aí, certamente a gente quer alcançar, como que a gente vai fazer com que a nossa esteira rode para que isso possa ser alcançado? Então, quando a gente vê uma deficiência, a gente vem para curar, trazer o remédio para aquela dor. Mas, obviamente, a gente também prevê futuras dores. Porque quando eu aumento o meu estoque, os meus fechamentos, eu tenho a dor do quê? Do pós-venda. Sim. Como que eu vou fazer com que esse corretor venda, ele realmente conclua aquele negócio, mas dê continuidade com aquele cliente? Porque o pós-venda, ele é muito importante, porque aquele cliente vai propagar nossa marca para mais clientes. Então, dentro da esteira, dentro da visão do setor que a gente tem dentro da empresa, a gente vai medindo aonde a gente precisa atuar para trazer o educacional direcionado. Não é da nossa cabeça, não, hoje eu vou falar sobre contratos. O contratos vem quando a gente vê que é uma dor geral e que a gente precisa propagar esse educacional para esse corretor. Então, a gente vai medindo dentro dos gerentes, que a gente tem 5 gerentes, entendendo qual que é a maior dor daquele momento, e a gente vai fazendo os treinamentos dentro da pauta que a gente vê que realmente é preciso trazer. É muito interessante porque é um fundamento de educação que se assemelha muito, inclusive, a modelos de aprendizagem, inclusive infantil, muito avançados do ponto de vista pedagógico, né? Você falando me lembra as escolas Waldorf, né? Que não tem lá um currículo engessado. Não. Eu tenho um casal de amigos que tem um filho numa escola com essa metodologia e o menino agora tá na era do trigo. Eles vão plantar o trigo, eles vão cultivar o trigo, vão colher o trigo, vão fazer a farinha, vão fazer o pão e nisso vai ensinar. A aula de biologia vai ser a hora de plantar, depois química vai ser a hora de misturar ali a farinha. Aí tem aula de música que eles estão cantando uma música que fala do trigo. Quer dizer, quando a dor aperta, talvez seja quando as pessoas estão mais sensíveis
para receber o Exato, aprendizado. Não exato. faz sentido eu falar de algo que não é a dor que ele tá vivendo. No fim das Exatamente. contas. Mal ou bem, né, dentro dessa era digital, hoje todo mundo vem buscando promover sua marca e ter resultado nesse lugar. Temos muitos corretores que navegam e nadam de braçada nessa atmosfera. De vender, de ter seu próprio lead, de ter uma agenda absurda de atendimento, tendo que contribuir com outros corretores, porque não dá conta de gerir a demanda. O nosso problema não é problema de lead. A gente não tem problema de lead. Mas é o problema o quê? Agora vamos converter esse atendimento. Sim. Como que eu faço para ter uma efetividade melhor? E aí a gente utiliza o nosso CRM para entender a jornada do meu corretor, quanto tempo ele está sem venda, quanto tempo esse corretor está sem atendimento, por que ele está sem atendimento, por que ele não está gerando o atendimento dele. E aí a gente vai dentro dessas análises entendendo qual que é a dor individual, porque o ser humano ele é individual. Porque talvez a sua dor não é geração de lead, a sua dor é fechamento. Talvez o meu outro corretor, ele não tem problema de fechamento. Todo cliente que ele atende, ele fecha, só que ele não sabe gerar. Então, para cada indivíduo, uma tratativa. Então, a gente consegue, hoje, nosso time é muito próximo, a gente tem uma abertura muito de perto de ir costurando estratégias individuais. Então, a gente traz uma estratégia, mas o ser, ele era individual. Então, para cada corretor, a gente tem uma estratégia única de trabalho. Vale colocar aqui, né? Estamos falando de um time de 64 corretores na Amoni Imóveis hoje, que no ano de 2025, gente, vendeu mais de um imóvel por dia, foram mais de 400 unidades. 410 imóveis vendidos. 410, ó, na ponta da língua, preciso, e 394 milhões de VGV. Como que se organiza a liderança desse time todo aí? Como que eles se organizam, né, esses 64 corretores? Hoje nós temos ativos, né, são 3 sócios, trazendo a cadeia, né? Temos 3 sócios, temos uma líder que une todos esses pontos. Ela une essa jornada, traz junto a visão e organiza junto com os outros líderes. Então, a gente tem 3, 1 e temos 5 líderes, que cada líder tem uma média de 10 a algumas equipes têm 15 corretores. Então, é um gestor para uma média de 12 corretores, trabalhando mais precisamente essa equipe. A gente tem uma meta individual para cada equipe e a gente vai costurando com essa jornada, com essa liderança. Esse gestor, ele é responsável por essas vidas, adotando estratégia. A gente tem uma competitividade bem gostosa dentro do salão, de pódio, de premiações, de festa. A Amoni, ela é feita de festa, o pessoal adora uma festa. Então, a gente separa. E aí, a gente, hoje, mais precisamente, fica à frente da liderança do salão, é eu e a Lali, promovendo esse movimento com os gerentes e com o time. Eu falei na minha palestra que a liderança é pelo exemplo. Eu não tenho mesa, eu não tenho sala, nós não temos salas, não temos mesa. A gente tem um salão. Se a gente precisar, nós vamos pra rua, nós gravamos nossos corretores, nós montamos script, a gente monta a estratégia. Então lá não é, esse líder é dessa equipe. Não, todo mundo compartilha a liderança. Quando um líder não tá, o outro toma conta. Então a gente tem esse modelo de compartilhamento e de colaboração. Então a gente tem algo estruturado, mas quando a gente vai pro jogo, todo mundo ajuda cada um. Então, assim, a gente hoje, na liderança direta do comercial dentro do nosso time, nós temos 7 líderes. Então, nós somos 7 acompanhando esse time de 60 corretores, sendo que 20 corretores entraram esse ano, porque a gente inaugurou uma outra imobiliária, uma filial. Então, a gente tem um time novo, estamos nessa adaptação, não tem nem um mês que a gente inaugurou a loja, vamos fazer a inauguração efetiva semana que vem, e a gente separa essa agência com um time de 15 corretores e um líder. E a gente fica costurando para não deixar que perca a nossa visão e a nossa cultura. Então a gente fica muito perto do time para ter a mesma comunicação. Perfeito. Ariane, quero te ouvir. Você me parece uma representante de um momento de virada, assim, né? Você começa no mundo de um jeito, né? No mundo imobiliário de outro, e você tá ali sendo uma pioneira, né? Abrindo portas para um novo formato. Inclusive, me chama a atenção esse orgulho de apresentar-se como corretora, né? A gente ouviu uma outra entrevistada há pouco, também hoje, diretora de uma imobiliária, que comentava como o pai dela tinha vergonha de se apresentar como corretor de imóveis. Me parece que isso ficou de vez no passado. Acho que uma geração de pessoas como você ajudaram a ressignificar
o que é um corretor de imóveis. Eu sempre cito essa história, já citei aqui. No ano passado a gente recebeu o professor Clóvis de Barros aqui no Summit. E ele citou o corretor de imóveis como um exemplo de uma profissão que conseguiu se ressignificar perante a sociedade. E ele disse que o Brasil vai ser salvo quando a gente conseguir fazer isso com os professores. Legal. Essa é uma outra conversa, mas me chama muito a atenção alguém que muito sábio, mas que não é do mercado imobiliário, perceber que, de fato, os corretores de imóveis mudaram de patamar. Qual que é o próximo passo disso? Você que, né, ajudou a carpir esse caminho aí, né, até aqui. Como que você olha para a profissão? Quando você imagina daqui os próximos 5 anos, o que vai ser o corretor, a corretora de imóveis? Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter mais relevância, vamos ser importantes na vida dos clientes, porque eu acredito que dentro de 5 anos nós seremos ainda mais valorizados. Porque a gente já vem nesse entendimento do educacional, cada vez mais os corretores estão buscando conhecimento, estão buscando entender mais sobre pessoas, e o próprio mercado está valorizando a nossa profissão. Então, espero eu que daqui 5 anos a gente talvez vivencie o mercado dos Estados Unidos, que a gente consiga de fato fazer todas as transações imobiliárias através de um corretor de imóveis, e que o seu proprietário e o seu comprador tenham o seu corretor, da mesma forma que tem o seu advogado, o seu contador. Então, que a gente realmente possa permanecer na vida dos nossos clientes. Muito se fala sobre substituir o corretor por um aplicativo, por uma IA que vai unir o comprador e o vendedor, mas eu não acredito nisso. Nós temos um papel fundamental de trazer uma visão, de trazer segurança e de trazer humanização nesse processo que gera tanta ansiedade. Então, eu acredito sim que dentro de 5 anos, aqueles bons profissionais que se capacitarem, que estudarem, que entenderem de pessoas, que entenderem de narrativa, que entende sobre uma planta, de uma visão que às vezes não é parede, o corretor consegue falar assim, olha, aqui você consegue fazer tais coisas nesse imóvel. Eu acredito que a gente vai ter um mercado ainda melhor daqui 5, 10 anos e muito mais pra frente. Nós não seremos substituídos, pelo contrário, seremos cada vez mais procurados. E cada vez mais procurados por imobiliárias que também vão ter que repensar o seu papel, porque essa também é uma, vamos dizer assim, uma correlação de forças que mudou, né? A imobiliária que estará preparada para atrair e gerar valor, proposta de valor para esse corretor, que imobiliária será essa na sua visão? Eu penso que essa imobiliária, eu posso trazer que a Moni Imóveis já seria essa imobiliária, né? Que é uma imobiliária que tem todos os processos pensados para o corretor. A gente tem plano de carreira para esse corretor. Esse corretor ele tem acesso a uma estagiária para que ele possa produzir muito mais. Esse corretor tem uma equipe de marca à disposição dela. Esse corretor tem um jurídico à disposição dela. Esse corretor tem todo um ecossistema em função da produtividade dele, para que faça sentido esse corretor pertencer àquele lugar. Muitos eventos que a gente já teve oportunidade de ir, muitos gestores e muitos corretores falam mal de corretor. Sim. É o que a gente mais escuta. Ah, porque corretor não presta, corretor ele só vem aqui, trabalha, pega meu lead e vai embora. É quase como uma ideia de que é um mal necessário. É um mal necessário. E pelo contrário, a gente valoriza esse profissional, a gente estende tapete para esse profissional. Eu falo que corretor feliz dá lucro. Então eu quero que o meu corretor ele esteja muito feliz dentro da minha instituição. E ele é escutado, ele promove melhorias e a gente escuta esse profissional, porque eu sou corretora. E muito das dores que eu vivenciei enquanto corretora na Moni, quando eu era corretora, eu falei, eu quero agora, a partir desse momento que eu estou na liderança, eu quero que seja diferente, porque eu sei das dores desse profissional. Então eu penso que eu não ou não me distanciei desse lugar porque eu nunca saí do piso. Eu estou no piso o tempo todo, entendendo das dores, porque o mercado muda o tempo todo. Se eu saio do piso, se eu saio da linha de frente, eu me desconecto do meu time. Eu deixo de entender a dor do momento, porque o mercado muda o tempo todo. Então, a dor do meu corretor hoje, como eu vou destravar no digital? Como eu vou construir a minha marca? Como que eu vou entrar nesse mundo de leilões? Tem tantos corretores blogueiros, como que eu vou construir a minha marca? Então, dentro desse lugar, a gente consegue entender a dor dele e remediar essa dor e promover uma cura
com treinamentos, com liderança e com estratégia. Maravilha, Ariane. Eu te agradeço. Eu que agradeço pela sua participação. pela conversa. No Modo Avião, sempre um prazer poder ouvi-la, poder compartilhar, né, a sua visão. Como eu disse há pouco, entendo que você conquistou um lugar que ajudou a formar, a moldar, né? Sim. Tudo isso que a gente está falando aqui. Com certeza. Então já fica o convite, a gente vai falar de novo daqui a alguns anos, que vamos atualizar essa conversa e ver como que essa visão que você traz, que você tem ajudado a construir, se reverbera lá na frente. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso podcast, no Modo Avião, diretamente do Estúdio Imob Report, no Cúpula Summit 2026. Até a próxima semana, com mais um episódio do nosso podcast. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes, direção de conteúdo Michel Prado, direção de produção Grace Nardelli, edição e pós-produção Dice Masters Podcasts Multimídia.